O tema é por que algumas doenças não aparecem em exames. Então veja, aqui a gente tem uma imagem de um iceberg, né? Ou no inglês o iceberg. O iceberg, que nem as pessoas falam em português, o iceberg, não sei se você sabe, mas 10% do iceberg está na superfície, esse bloco de gelo que está no mar, nos mares aí da Antártica e tal, Polo Sul, Polo Norte, você tem 10% que eles estão acima da superfície. E 90% do iceberg está abaixo da água, você não consegue vê-lo. Você às vezes vê uma imagem na TV, no YouTube, etc., e vê aquele monstro gigante, mas aquilo é só 10%. 90% dele está abaixo da superfície. Essa metáfora eu quero que vocês guardem para o que eu vou falar logo em seguida. Eu vou projetar aqui uma outra imagem para a gente ter uma noção. Então olha aqui, tudo no universo é considerado 3 fatores que está relacionado, tudo que existe no universo. O universo é constituído de matéria, energia e informação. Se você pega uma molécula da água, na molécula da água você tem H2O, né? H2O, você tem 2 átomos de hidrogênio e um átomo de oxigênio. Só que o átomo de hidrogênio, ele tem uma diferença do oxigênio. Em termos de energia ele é diferente e a informação contida no átomo é diferente. Então, uma coisa é hidrogênio, outra coisa é o oxigênio. A energia do oxigênio é diferente da energia do hidrogênio. A informação que está contida no átomo de oxigênio é diferente da informação que está contida no átomo de hidrogênio. Tudo no universo é constituído disso. Você está me vendo aí aonde? Um celular. Esse celular, esse smartphone, ele é matéria. E a matéria é o quê? Constituída de 2 coisas, energia e informação. Tá? A matéria, que você vê consolidada, na medicina a gente chama de cristalização. Tá? Cristalização é quando você vê a coisa, a matéria na sua frente, o celular está cristalizado, você está vendo ele, você não está vendo a informação que vem da internet via Wi-Fi, do seu modem, do 4G. Essa informação você não consegue ver ela. Você não consegue pegar ela, você não consegue escutar ela. Ela é uma informação e tem energia. A onda eletromagnética que vem do seu Wi-Fi ou a onda que vem da torre do celular por 4G, ela é uma onda eletromagnética que tem energia e tem informação. Só que ela não está condensada, cristalizada. Você não consegue pegar, você não consegue visualizar ela. Igual o seu celular, que está aí como matéria, que você consegue vê-la. Então, esse conceito de matéria, que é um condensado de 2 coisas, energia e informação, tudo no universo é isso. Não existe mais nada além disso, até onde a ciência está mostrando, que é matéria, energia e informação. Existe a energia escura, que muito está se pesquisando agora, mas é energia também. Então, nós somos um conglomerado de energia e informação. Olha que interessante. Por que os filósofos faziam aquela pergunta, quem sou eu? E eles nunca conseguiram responder o quem sou eu. Porque eu sou o profissional que eu sou, fisioterapeuta, eu sou filho, eu sou sobrinho, eu, Gustavo, sou tio, eu, Gustavo, sou marido, eu sou o profissional que eu sou paciente às vezes. Olha quantos níveis de eu existem. Eu sou irmão gêmeo, eu sou irmão que não sou gêmeo, porque eu tenho irmã gêmea e tenho irmã não gêmea. Olha quantos níveis de eu existem. Então eu não posso me comportar da mesma maneira que eu me comporto com a minha esposa, me comportar na frente do meu pai, ou com o meu pai, ou com a minha mãe, é diferente. O amor pode ser o mesmo, mas o comportamento é diferente, porque eu sou diferente em vários termos. Você é diferente. Você é mãe, você é filha, você é sogra, você é a profissional que você é. No momento aqui eu estou desenvolvendo um papel, por exemplo, de professor. Mas se você às vezes estiver comigo, se você me conhece, é meu amigo, a gente estiver jantando junto, o comportamento às vezes é um pouco diferente. Por quê? Porque você tem vários níveis de você. Olha que interessante. Então,
Tudo, até você, é matéria. E você tem energia e vibração. E essas informações, essa energia e informação que você tem, pode mudar. A cada momento ele muda, né? Com 18 anos de idade eu viajava 500 km para pular carnaval. Hoje eu viajo 500 km para não pular carnaval. Então a informação mudou, o eu mudou. O paciente uma hora está com doença, outra hora está curado. O eu dele muda. Então esse conceito eu vou precisar dele mais para frente. Eu estou primeiro colocando o chão da nossa casa para construir uma ideia, para a gente entender o porquê que algumas doenças não aparecem em exames. Às vezes não é tão simples de explicar num primeiro momento. Então vocês entenderam o conceito do iceberg, 10% está ali, visível, 90% está dentro da água e nós somos constituídos de matéria, energia e informação. Você chega no médico, a pessoa é a clássica cena, tá? Você não está dormindo bem, você está engordando, você está sentindo taquicardia, está preocupado com a sua saúde, talvez você tenha alguma coisa no coração, no peito, sei lá o que, e você vai no médico, e o médico clássico, a medicina clássica de hoje, o que ela faz? Ela vai tentar fazer um diagnóstico do que você tem, baseado nos sintomas que você tem, nos sinais e sintomas. Você tem taquicardia, palpitação, você não dorme à noite, você tem insônia, você começou a engordar, o médico vai te avaliar. Rapidamente ele te avalia, essa avaliação, a maioria dos médicos avalia de uma maneira muito rápida, e existe o que? A avaliação clínica, que é o visual, é a anamnese, a pergunta e resposta, é o médico ao escutar, verificar a tua pressão, palpar, sentir algum movimento do teu corpo. Essa é a análise clínica que o profissional médico faz. E aí, se ele ficar em dúvida de saber o que você tem, teoricamente, ele teria que pedir um exame que chama exame complementar. Esse exame já se chama complementar, não é à toa. O exame é complementar. O fisioterapeuta também pode pedir um exame complementar. Então o paciente chega encaminhado, por exemplo, de uma cirurgia de joelho, chega do ortopedista para fazer a fisioterapia, o fisioterapeuta vai fazer uma avaliação para ver o que ele vai precisar tratar nesse paciente. E se ele precisar, ele vai pedir um exame complementar. Tá? O médico deveria pedir o exame complementar quando ficasse alguma dúvida, só para complementar o diagnóstico que ele já fez, só examinando o paciente ali. Mas não é assim que acontece, você sabe disso. Você chega no médico preocupado com a sua saúde, o médico já de cara pede um exame, ou às vezes o paciente nervoso, ansioso, com medo do que está tendo, já exige do médico um exame. Mas doutor, você não vai me pedir um exame de sangue? Doutor, você não vai pedir um exame de imagem? Basicamente a gente tem dois grandes tipos de exames: os exames de sangue, os exames de imagem. Existem muitos outros exames, mas basicamente ou é a imagem ou é um exame de sangue. E ele prescreve, às vezes empurrado pelo próprio paciente, ele prescreve esses exames aí. Aí que começa o problema, porque esse exame deveria ser apenas complementar. E o paciente não sabe disso. O paciente, leigamente, porque ele não fez um curso na área da saúde, ele não sabe que aquele exame de sangue, aquele exame de imagem, ou aquele outro exame, ele tem um nível de precisão que na medicina é chamado de acurácia. Então, se você é profissional de saúde, paciente, nunca ouviu esse termo, acurácia significa o quão preciso é esse exame que eu estou fazendo do real do que eu tenho. Então, se eu fosse fazer uma biópsia e abrir o meu fígado e olhar no microscópio o meu fígado para ver o que eu tenho no meu fígado, o quão preciso um exame X, por exemplo, um exame de sangue do fígado, ele chega no real, no verdadeiro. Qual é a acurácia, qual é a precisão desse exame? E não sei se vocês sabem, mas a acurácia da maioria dos exames é muito pequena, muito pequena. Para vocês terem uma ideia, um exame de teste ergométrico de esteira cardíaco, então você foi no médico,
você foi num cardiologista e de repente ele pede lá um exame de esteira, que você coloca lá os eletrodos para você correr que nem um doido em cima da esteira. Aquele teste ergométrico de esteira, eu não sei se vocês sabem disso, mas se fosse para chutar, qual é a acurácia de um exame de esteira? Quando o exame vem e diz, você não tem nada, você correu que nem um louco, teu coração acelerou, diminuiu e tal, você não tem arritmia, você não tem uma doença grave no coração, você não está infartando, você não isso, não aquilo, ou está. Qual é a precisão, a acurácia desse exame? Quem pode chutar aí? 90%? 95%? 99%? Qual é a acurácia de um exame de esteira, de teste ergométrico? Comente aí, só para mim ter ideia, o quanto que vocês acham que é a precisão do exame desse. Um teste de esteira ergométrica, feito no cardiologista, que você corre em cima da esteira, para ver se você tem um problema cardíaco lá. Qual é a acurácia, a precisão desse exame? Em percentual, 80% preciso? 90% preciso? 95% preciso? 100% preciso de acurácia? Porque a maioria não tem ideia do que eu estou falando. Qual é a acurácia de um exame desse? Então eu vou falar para vocês aqui, ó. Um exame de teste ergométrico, você pode digitar na internet e ver os estudos em cima disso, ele é de 54,2% de acurácia. Significa que 45% é a margem de erro. É quase que jogar uma moeda para cima. Se o exame deu lá que você não tem nada, ele tem 45% de chance de ser um falso negativo. Você acredita nisso? E a maioria das pessoas não sabe disso. Aquele teste de fezes, aquele teste basicão, que esse o convênio cobre, né? Que você faz cocô num potinho e leva lá no laboratório para ver se você tem parasita. Chuta quanto é a acurácia de um teste desse. Também a acurácia está por volta aí dos seus 40%, 50%. Ele tem entre 50% e 60% de margem de erro, o teste de fezes. Certo? Tem teste muito pior que isso. Muito pior que isso. Então agora vocês começam a entender por que você às vezes está doente, porque se você já tem sintomas, você está desequilibrado. Mas não está aparecendo nos exames. Porque o exame ele não é perfeito. Os exames de imagem, os exames de sangue, eles têm um nível de precisão. E dependendo do exame, o nível é muito ruim. Tá? O nível é muito ruim. A gente viu isso no Covid aí agora. Com esses testes rápidos, etc, etc. Uma hora tá que tem, uma hora tá que não tem. A gente tá vendo isso, certo? Então, isso começa a cair muita ficha do porquê você às vezes está doente e não aparece. Se você lembrar do iceberg, tá? A medicina clássica, se você vê aqui em cima, na matéria, é ali que a medicina alopática clássica vai procurar a lesão. Você vai no médico, vai fazer ultrassom na tireoide, não apareceu nada de nódulo e cisto na tireoide. Significa que você não tem nada na tireoide? Não. Só não apareceu os 10% da matéria, uma lesão na matéria. Não apareceu um nódulo, não apareceu um cisto, não apareceu um tumor, não aumentou a glândula. Então a medicina está procurando lesão no órgão. É a mesma história. Você tem uma dor do estômago, você tem uma azia, você tem um refluxo, e isso já está durando 1 ano, 2 anos, te incomodando pra caramba. O médico te passou algum prazol da vida, você toma, volta e volta, e isso já passou 2, 3 anos. Aí o médico fala, não, vamos fazer uma endoscopia, talvez você tenha alguma coisa séria aí. E aí você faz uma endoscopia, entra com a câmera lá e não dá nada, não apareceu nada. Não tem úlcera, não tem gastrite, e você continua com refluxo, você continua com azia, não apareceu hérnia de hiato, não apareceu lesão no órgão nenhuma. Só que aquilo, vocês estão entendendo agora que é só os 10%. Aquilo é o que o exame mostra, é só os 10%. É a lesão no órgão, tá? É a lesão no órgão.
O sangue vai mostrar um pouquinho mais abaixo da água, ali do iceberg. O sangue, às vezes, tá? Então se você pega um exame de tireoide, o exame de tireoide daí já é furada, porque aquele TSH, muitas vezes aquilo não quer dizer nada. O TSH dá normal, diz lá valor de referência, que aquilo é uma outra história que a gente tem que entender. Então presta atenção um pouquinho. Onde você vai fazer exame? Num laboratório de análise clínica, correto? Correto. Quem são as pessoas que vão fazer exame num laboratório de análise clínica? Qual a maioria? É quem tem sintoma ou quem está fazendo preventivo que está super saudável? Quem tem sintoma. Você tem sintoma, você já está em desequilíbrio. Já tem um grau de doença ali. Já está em desequilíbrio. Então se você tem sintoma, foi fazer um exame, o banco de dados do laboratório clínico, ele é um banco de dados de pessoas com desequilíbrio, doentes. Quando chega aquele valor de referência, ou escrito padrão, ou normal, aquilo não é o normal dos saudáveis. Não, lê do engano. Aquilo é a chamada curva normal estatística dos doentes. Não é o normal do saudável. Essa que é a coisa, porque ali é meramente estatístico. Vou dar um exemplo. Você faz um exame de chumbo. O que é chumbo? Chumbo é um metal pesado. Chumbo deveria ter no seu corpo? Não, não deveria ter no seu corpo. E aí o exame diz que o valor de referência ou o valor normal é de 2,4 a 16. Olha só, você faz um exame de chumbo e o valor padrão normal de referência é de 2,4 a 16. 2,4 a 16 é o normal, é o padrão de referência. Então quer dizer que eu, Gustavo, se eu for fazer um exame de sangue e o meu chumbo no sangue der 0, eu tenho que suplementar com chumbo para chegar no 2,4? Vocês vão falar assim, parece piada, né? E parece piada mesmo. Agora vamos pensar. Quem faz exame de chumbo? Você já fez alguma vez? Provavelmente você nunca fez. Quem faz exame de chumbo geralmente são trabalhadores que trabalham em áreas de risco que pode ter contaminação de chumbo. Pintores, mineradores, etc. Então o cara que trabalha em mineração, o pintor, pelo trabalho, o médico vai pedir o exame de chumbo. E adivinha, você acha que ele já está contaminado com chumbo ou não? Lógico que está, ele trabalha com isso. Então ele já tem um nível de contaminação com chumbo. Então o banco de dados do laboratório são pessoas que já estão contaminadas com chumbo, que é do 2,4 ao 16. E agora você entendeu. Aquele normal não é da pessoa super saudável. É a média estatística dos doentes, que é a curva normal. Então, minha gente, o exame, o médico também não pode ler dentro daquela referência, tá? E hoje é sabido isso. Tem muito médico que está indo atrás dessa informação. Então, para quem é profissional de saúde, como que a gente faz? A gente divide aquele valor de referência em quartis. A gente divide em 4. Tudo que é desejável, eu quero próximo ao 4º quartil. Tudo que é indesejável, eu quero próximo ao 1º quartil. Então você traz lá de 2,4 a 16, o chumbo, eu quero o meu no 1º quartil, próximo ao 2,4. É assim que se vê. Se eu tenho vitamina B12, o valor de referência da B12 diz lá entre 250 a 800, mais ou menos, depende do laboratório. 250 a 800 B12 no sangue. Então se é desejável, B12 é desejável, eu divido em 4, eu quero próximo do 4º quartil. Eu quero minha B12 perto do 800. Se você faz o exame de B12 hoje e a tua B12 está 300, está dentro do normal? Está dentro do normal do laboratório. Mas agora você começou a suplementar e mês que vem do 300 foi para 800, você concorda comigo que a sua saúde melhorou muito? Porque sua vitamina B12 saiu do 300, foi lá para 800.
que é onde você quer, que a medicina chama de padrão ouro. Existe um padrão ouro, o ideal, para você não adoecer, que é dividir em quartis. E assim você consegue sair daquele iceberg lá e começar a tratar a sua saúde antes que comece a gerar lesão lá naqueles 10% no órgão. Porque, caro colega que está me assistindo, ou você que é paciente, amigo, etc., quando você já mostra lesão no órgão, você já está nos finalmente da doença, você já está no crônico, você já está na bagaceira, digamos assim, tá? Você já deixou muito tempo passar. Você pode até consertar, mas nunca vai ser a mesma coisa. Então a gente tem que tomar cuidado para fazer um tratamento preventivo, de fazer essa análise e começar a pesquisar. Por que você não pesquisa? Ah, mas eu não sou da área da saúde. Ué, você vai fazer um exame, digita lá no Google lá, a acurácia do exame tal, e começa a pesquisar estudos para ver o quanto aquele exame é preciso ou não é preciso. Você aprendeu os quartis aqui que eu estou falando, o que é indesejável, próximo do primeiro, o que é desejável, próximo do quarto quartil, é exatamente a vitamina D3. A vitamina D3, tão falada agora da imunidade, que é uma das melhores coisas para você não pegar qualquer tipo de vírus, ou se proteger de bactérias, ou etc, inúmeras doenças autoimunes e tal. Não é aquele valor de referência que está ali, porque a maioria dos brasileiros, se for fazer exame de vitamina D, vai estar lá entre 22, 25, não passa disso. Quem não toma sol, a maioria do brasileiro, está com mais ou menos 25 de vitamina D. E lá no exame vai dizer que está dentro do normal, da referência. 30 é o suficiente, mas não é o suficiente ideal. Tá? Hoje sabe-se que a vitamina D, por exemplo, o ideal é você estar de 50 para cima. Tá? Tem estudos americanos mostrando isso, estudos europeus mostrando isso, que o ideal é ter de 50 para cima. Estando de 50 para cima, o Dr. Coimbra, que tem o protocolo Coimbra de vitamina D, ele mostrou em alguns estudos que se você tiver Covid e a tua vitamina D tiver de 50 para cima, muitas vezes nem sintoma o indivíduo tem. E você pega indivíduos com 15, 10 de vitamina D. A pessoa que chega a 10 de vitamina D, ela já começa a entrar em estado depressivo. Tem estudo mostrando que você está em 8 de vitamina D, você já começa a ter pensamentos suicidas muitas vezes. Olha que grave. Tá? Então, a gente não pode levar na brincadeira, é só uma vitamina. Não, não é só uma vitamina não. Isso vem do sol, é só uma vitamina. Não é assim que funciona a nossa saúde. Tá? Não é assim. Então, o que eu estou querendo dizer nesse pouco tempo aqui, que muito antes de você aparecer a doença em imagem, no sangue às vezes, ela já começou muitos anos antes. Por exemplo, o câncer de próstata. Para quem não sabe, o câncer de próstata leva 20 anos para evoluir. 20 anos para evoluir. Se o indivíduo vai, esse ano, faz o exame de sangue, faz toque, o médico falou, você não está em nada não, volta ano que vem, está tudo beleza por enquanto. E ano que vem ele volta, no próximo ano ele vai. E agora falou, puxa, tem coisa errada aqui, achamos o tumor. Só que esses achamos o tumor, ele já estava lá há 20 anos, porque ele leva 20 anos para evoluir. A maioria dos cânceres, quando ele é detectado, ele já está ali no mínimo há 5 anos. No mínimo, ele só não foi detectado. Não foi detectado por um exame de imagem, não foi detectado por um exame de sangue ou por algum outro tipo de exame. Então, e aí, Gustavo, o que a gente faz? E aí, eu estou falando algumas pequenas dicas para a gente entender. Você tem que mudar o teu estilo de vida. Quando você decide ser saudável, não é da boca para fora. Decide ser saudável emocionalmente, espiritualmente, mentalmente, fisicamente. Não é só fisicamente. Porque hoje chega no meu consultório para ser atendido com uma doença crônica, e eu vou fazer anamnese, avaliação, o paciente fala, Gustavo, eu faço caminhada 3 vezes por semana, eu caminho em volta do parque, 2 km, eu caminho 3 vezes por semana, faço uma caminhada,
eu como verdura, eu como frutas, eu bebo pouquinho só final de semana, eu faço atividade física, eu como frutas e verduras, não fumo, e a pessoa está tomando 6 medicamentos diferentes, com inúmeros sintomas e pelo menos umas 3, 4 doenças. É hipertenso, tem problema de gastrite, tem um problema de ciático grave, não consegue dormir à noite. Mas peraí, o jornal, os programas de TV de domingo à noite falavam o que há 15, 20 anos atrás? Se você não fumar, se você não ingerir muita bebida alcoólica, comer fruta e verdura e fazer uma caminhada 3 vezes por semana, é suficiente, está garantido, você vai ter vida boa, você vai ter saúde. Mas não é isso que eu estou encontrando no meu consultório, não é eu, é a maioria dos meus colegas. Porque não está sendo só isso que é o necessário. Caminhar 2 vezes, 3 vezes por semana no parque, durante 40 minutos, 1 hora, eu falo brincando até, é o mínimo para o seu coração bater, é o mínimo para você estar vivo. Agora, para ser saudável, você precisa estimular muito mais do que isso, porque hoje tem muito mais toxina no ar, tem muito mais toxina na comida que você ingere, os alimentos estão deficientes nutricionalmente, porque o solo ficou pobre, depois de 10 anos plantando e colhendo, aquele solo está pobre, porque o adubo do agricultor é o NPK, nitrogênio, fósforo, potássio, não tem zinco, não tem magnésio, não tem iodo, não tem um monte de coisa. Depois de 10 anos aquele solo está pobre. A industrialização do alimento acaba com o nutriente. Uma coisa é produto alimentício, outra coisa é alimento. Uma coisa é alimento, outra coisa é produto alimentício. Então tem coisas muito diversas que mudaram o estilo de vida. De 30 anos para cá, de 1990 para cá, o mundo mudou com uma velocidade muito grande. E em certos termos mudou para pior, porque em termos de estilo de vida. Então a gente tem que fazer muito mais coisas do que a gente fazia antigamente, tá? A gente tem que voltar para a comida que era da nossa avó, tá? Voltar mais para o natural. E hoje você vê criança que se não tiver um tablet na frente dela, ela não consegue comer. Você imagina o que vai ter de pacientes doentes daqui 10, 20, 30 anos? Como vão estar neuróticas essas que hoje são crianças e bebês, que hoje são adolescentes, e se não tiver um tablet, se não tiver um celular, ela não sabe o que fazer durante o dia. Ela enlouquece se ela não tiver um celular para comer. Você vê isso em restaurante. Hoje menos na pandemia, mas você vê isso acontecendo. Você imagina o futuro como que vai ser? Então nós, eu, você que é da área da saúde e está me ouvindo, o nosso desafio cada vez vai ser maior. Cada vez o nosso desafio tem que ser entender coisas que a gente não aprendeu lá na faculdade. Porque os exames que eu estou mostrando aqui para vocês, eu nunca tinha ouvido falar em acurácia na minha vida. Nunca tinha ouvido falar em dividir em quartis os exames de sangue. Eu não tinha ouvido falar isso. Tive que estudar. Porque eu via o paciente chegar. Chega até hoje. O paciente chega. Gustavo, está aqui minha ressonância. Eu tenho 30 anos de idade. Minha ressonância está limpinha. Não tem nada. Não tem nenhum osteófito. Não tem uma hérnia de disco. Não tem nada. Não tem nada. Tá zerada a ressonância da coluna. E eu estou travado. Tem 2 anos que eu travo. Eu estou travado. E não tem nada na minha coluna. Assim como você vê também paciente aí com 70 anos de idade, 60 anos de idade, que tem 3 hérnias de disco e leva a vida normal. Não tem dor nenhuma, não trava nunca. Eu sou um exemplo disso. Eu tenho desidratação em 6, 7 discos, hérnia em alguns discos e não tenho dor. E não trava a coluna. Mas tinha uma época que eu travava. E isso foi lá 15 anos atrás. E não trava mais. Então você ter um exame dizendo que tem hérnia e você ter os sintomas são coisas bem diferentes. Na osteopatia, para quem é osteopata às vezes está me ouvindo aí, na osteopatia
O osteopata sabe de estudos que já saíram que muitos laudos que saem da ressonância, da tomografia, que está indicando lá que tem uma hérnia de disco, não tem nada a ver com a dor do paciente. Nada, não tem nada a ver. A dor que o paciente sente é num lugar, a hérnia de disco é outro lugar, não tem nada a ver com aquilo. Aquilo é um achado. Em exames se chama achado. Achado quando tem lá, mas não tem nada a ver com o sintoma que está desenvolvendo. Então a gente tem que se antenar que os exames não são a melhor coisa. E tem gente que quer ter um exame na mão, porque se o exame curasse, muita gente estava curado, né? Vocês concordam? Se exame curasse, muita gente estava curada. E aí tem outros problemas. Porque se você tem uma hérnia de disco, o médico vai te passar analgésico, anti-inflamatório, relaxante muscular, fisioterapia. Não é hérnia de disco, é bico de papagaio. Analgésico, relaxante muscular, anti-inflamatório, fisioterapia. Não é bico de papagaio, é artrose. Analgésico, anti-inflamatório, relaxante muscular, fisioterapia. Ué, peraí, mas não está mudando o tratamento? E são doenças diferentes, o tratamento é igual. Tem coisa errada então, né? Então para que serve o exame? Aí fica a questão. Se o exame mostrou que são coisas diferentes e o tratamento continua igual, tem coisa errada aí. Eu comecei a me perguntar isso há muitos anos atrás. Mas peraí, a prescrição sempre é a mesma, mas a doença é outra. Então para que está servindo o exame? Ou para que está servindo a prescrição? Então fica a grande questão aí. Mas a salvação, então a mensagem da noite. Existe uma mensagem, existe algo bom que existe solução para tudo, né? Lógico que existe solução para tudo. E hoje existe exames muito bons que às vezes a medicina não pede, os médicos não pedem, enfim, que são os exames de minerais, os exames de vitaminas, os exames de toxinas. Você procure o seu nutricionista, você procure o seu nutrólogo, porque esses exames são fundamentais para prevenir problema lá para frente. Como está minha vitamina C, como está minha vitamina B12, como está minha vitamina D3, minha vitamina A. São exames importantíssimos e outros muito mais, que esses sim são muito importantes e eles têm uma acurácia muito boa, que fazem a diferença entre eu saber que se eu preciso de uma suplementação ou não, se eu preciso prevenir algo lá para o futuro ou não, se eu estou já tendo sintoma e às vezes não foi detectado num hemograma qualquer, que às vezes não é infecção, que às vezes não é anemia, às vezes é deficiência de um mineral, mas isso não mostra no hemograma, tá? Você tem que pedir exames específicos para isso. O seu médico, o seu nutricionista, o nutrólogo, etc, etc. E hoje existem exames que terapias como a nossa terapia da terapia sintrópica faz, que são exames com toque pela cinesiologia aplicada. Então, a cinesiologia aplicada foi desenvolvida por um quiroprata que faz quiropraxia lá na década de 60, em 1964, um quiroprata chamado George Goodhart. Ele desenvolveu teste muscular para saber se o sistema nervoso respondia corretamente. Ele chamou isso de cinesiologia aplicada. Então, quando eu quero verificar se algo está anormal no corpo e ainda não apareceu em exame de sangue, de imagem, eu posso fazer exames de testes musculares, testando a resposta do sistema nervoso. Isso se chama cinesiologia aplicada. Existe já desde a década de 60. Depois, 20 anos depois, em 1981, 1983, veio um oriental chamado Yoshiaki Omura. Esse Yoshiaki Omura, médico, é engenheiro. Ele desenvolveu, com o mesmo conceito da cinesiologia aplicada, um teste chamado Ring Test, que é o teste de força muscular, que os médicos começaram a usar agora, de 10 anos para cá. Se você ficar curioso, tem a Associação Médica Brasileira de BIDORT. B de balão, DORT, com D de dado, BIDORT. Então, BIDORT, ou Ring Test em inglês, é um teste de cinesiologia aplicada
para testar a força muscular do sistema nervoso e ver se está faltando um mineral, se está faltando uma vitamina, se o problema que você tem é um fungo, é um vírus, se o problema que você tem é um trauma físico ou emocional. E tem uma precisão muito grande, tem uma acurácia muito grande. Nós, meus alunos, que eu formei, estou formando, a gente usa na minha técnica de terapia sintrópica os testes musculares para verificar lá no sistema nervoso se já tem alguma coisa que o exame não está mostrando. Então às vezes eu detecto, tem deficiência de B12, viu? O paciente vem e fala, você está com deficiência de B12. Eu não sei o número, eu não posso te precisar o número, mas eu sei que você tem uma deficiência de B12. Vamos pedir um exame? Aí ele chega, doutor, realmente, meu exame está 200 a B12. E devia estar no mínimo lá em perto de 600, 800. Então, o exame de cinesiologia aplicada é muito interessante. Joia? Então, existe solução para tudo. É lógico que, por que algumas doenças não aparecem em exames? Eu relatei algumas características. Eu falei da metáfora aí do iceberg para vocês. Espero que vocês tenham compreendido isso aí. A medicina vê aqueles 10%, mas a gente tem que se preocupar com os 90% que está embaixo d'água, metaforicamente. Isso, com a cinesiologia aplicada, por exemplo, existem outros testes, tá? Existem várias armas que a gente consegue usar que vão mais além que um exame de sangue, que vão mais além que um exame de imagem. Eu não estou falando aqui, longe de mim, que o exame de sangue todos são ruins. Não foi isso que eu quis dizer. E nem que os exames de imagem não prestam, também não foi nada disso que eu quis dizer, tá? A gente não pode ser radical. Tem exames de imagem excelentes, tem exames de sangue excelentes. Como eu falei para vocês, os exames de vitamina e minerais são muito bons. Pessoal, infelizmente o tempo da nossa live deu. Eu gostaria de agradecer muito a presença de vocês. Terça-feira que vem temos um novo assunto. Quem tiver dúvidas, quem ainda ficou com dúvida, manda no meu direct, tá? Eu faço questão de responder a todos. Não esqueça que tem o meu canal no YouTube, chama Gustavo Semitz. Tem lá mais de 40 vídeos sobre vários temas. Dê uma olhada lá, se inscreva no canal. Eu tento colocar toda semana um vídeo novo lá. Então se inscreva lá quem tiver interesse. E a gente se encontra na próxima live, terça-feira que vem. Essa live aqui vai ficar 24 horas e depois ela sai do ar. Então quem não assistiu, tem 24 horas até amanhã para ver. Até mais, fiquem com Deus, abraço.